Hoje nós falaremos sobre AET, Análise Ergonômica do Trabalho. Então, uma AET, uma Análise Ergonômica do Trabalho, ela é formada por um conjunto de ações. Então, como o nome já diz, é uma análise de toda a questão ergonômica durante a atividade, durante o trabalho. Então, didaticamente, essa análise ergonômica ela é dividida em análise da demanda, análise da tarefa, análise da atividade, diagnóstico e depois as recomendações. Nós devemos sim seguir esta metodologia de análise, seguir o passo a passo. Quando isso não acontece, nós não conseguimos chegar no nosso resultado principal, que é uma análise realmente fidedigna. Existem pessoas que tentam fazer a análise da demanda e logo na sequência já partir para as recomendações. E isso com certeza vai trazer muitas dores de cabeça. Por quê? Porque como se trata de uma análise e fases foram puladas, nós não conseguiremos chegar no resultado adequado. Então precisa sim seguir cada uma destas fases. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das fases agora. Primeiro, análise da demanda. O que é a análise da demanda? É a definição do problema. É onde você sentar com a empresa, com os representantes das empresas, e a gente vai definir qual é a razão pela qual a empresa deseja fazer a análise ergonômica. Nós vamos ter demandas diferentes dependendo dos setores. Por exemplo, se você conversar muitas vezes com o pessoal da área de segurança do trabalho, talvez a demanda seja, nós precisamos cumprir as normas regulamentadoras. Se você às vezes conversa com o pessoal de ambulatório, o médico do trabalho, a equipe do ambulatório, muitas vezes a demanda ela vem associada a adoecimento. Não, nós temos em determinado setor adoecimentos muito intensos na questão lombar ou cervical, ou qualquer segmento corporal, e nós precisamos fazer análise ergonômica para entrar com programas preventivos ao adoecimento. Quando conversamos muitas vezes com gestão de pessoas, acaba dizendo assim, o turnover é muito alto, ninguém para naquele setor, e aí tem uma outra visão. Nós precisamos, como ergonomistas, entender toda esta demanda. O que acontece naquela empresa, o que acontece naquele setor da empresa? É realmente uma exigência legal, somente que a empresa quer? Existe adoecimento, né? Existe a questão de turnover, existe muita falta, muito atestado. Nós precisamos realmente entender a demanda para aí partirmos para a próxima fase da análise ergonômica. E essa próxima fase seria, então, a análise da tarefa. Quando nós falamos em tarefa e atividade, didaticamente nós estamos falando de coisas diferentes. Quando eu falo da tarefa, a tarefa ela é o quê? É um trabalho prescrito. Como trabalho prescrito, nós vamos identificar o que o trabalhador foi contratado para fazer. Isso normalmente quem nos passa é o setor de RH, né, gestão de pessoas, que tem a descrição do cargo. Então, quando se vai contratar alguém, já sabe se eu vou contratar um auxiliar de produção para trabalhar no setor de injeção, operando uma injetora e fazendo X peças por turno ou por hora. Isso é a tarefa. Então, nós pegamos essa descrição da atividade, isso é a parte inicial da nossa análise, para quê? Para depois, quando estivermos em contato com o trabalhador dentro do setor laboral, nós vamos entender se realmente o trabalho prescrito, que é esse trabalho prévio, é realmente o que acontece na fábrica, é realmente o que esse trabalhador está fazendo. Nós vamos ver se nós encontramos algum tipo de desvio de função, né, alguma função que ele possa ter agregado, alguma atividade que ele possa ter agregado à sua função e que de repente ele não tem um EPI adequado, um treinamento adequado, ou que ele traga uma sobrecarga diferente. Então é bastante importante nós termos também a análise da tarefa. O próximo ponto é nós entendermos isso, né? Então, tarefa é condição já determinada e resultado antecipado. Então eu sei o que a pessoa vai fazer e quanto ela vai produzir. Isso é a nossa tarefa. A próxima fase, nós estamos falando então da análise da atividade. A análise da atividade é o corpo da nossa análise ergonômica. É quando a gente vai a campo e a gente realiza, primeiro, o entendimento do que esse trabalhador faz. Eu preciso entender cada etapa da atividade dele. Mesmo sendo uma área produtiva ou uma área mais técnica, tudo que esse trabalhador faz.
Depois que eu conseguir entender tudo o que ele faz, eu vou registrar isso. A nossa equipe trabalha sempre com filmagens. Nós filmamos esse trabalhador nos planos de trabalho, né, seja no plano frontal ou posterior e num plano lateral, para poder entender os movimentos. Com estes filmes, nós conseguimos medir os ângulos, contar as repetições, mapear os tempos de ciclo e entender toda a sobrecarga desse trabalhador. No módulo à frente, nós vamos mostrar como trabalhar as filmagens, erros de filmagens que podem acontecer e atrapalham na nossa análise ergonômica, e mais à frente, como nós medirmos esses ângulos, colocarmos cronômetros nesses vídeos. Então isso eu também vou ensinar para vocês. Então, análise da tarefa, eu vou até o campo de trabalho e vou acompanhar esse trabalhador. Uma das coisas que nós fazemos é a relação entre a tarefa e a atividade, entendendo que a atividade, ela é o quê? É a análise, então, do comportamento do ser humano no trabalho. É como esse trabalhador faz. A gente vai identificar as condições reais de trabalho dele e os resultados que efetivamente ele nos dá. E aí nós vamos também entender essa relação. De um lado, a tarefa, com as condições já determinadas e o resultado antecipado. E do outro lado, a atividade, com as condições reais e com os resultados efetivos. Será que o que era para fazer ele realmente faz? Será que o resultado que era para ele dar é o que realmente ele dá? E aí a gente consegue entender a relação tarefa-atividade. Outro ponto da nossa análise ergonômica vai ser o diagnóstico. O que é um diagnóstico? O diagnóstico, eu fiz um modelo operativo da situação de trabalho. Foram identificados os pontos a serem melhorados em cada posto de trabalho ou cada parte da atividade de um trabalhador e todos os seus aspectos. Então, depois que nós avaliamos as posturas, os movimentos, a repetição, os ângulos de trabalho, as pausas, nós vamos entender qual é a sobrecarga física para cada um dos segmentos corporais, e aí nós temos um diagnóstico de risco de adoecimento desse trabalhador, seja adoecimento físico ou até um adoecimento mental. Depois desse diagnóstico, nós temos mais uma fase, que é a fase bastante importante, que nós chamamos de recomendações ou sugestões de melhorias. O que são as recomendações? São as sugestões de melhorias baseadas no diagnóstico. Então, nós temos hoje uma condição de trabalho que gera um determinado risco, e o que eu preciso fazer para eliminar esse risco? Nós precisamos lembrar que a empresa que nos contrata, ela quer saber qual é a condição desse trabalhador, qual que é o risco que esse trabalhador tem e o que ela precisa fazer para eliminar esse risco. Então, as recomendações são as sugestões de melhorias para poder fazer correção da atividade. Aqui temos que tomar um cuidado bastante grande, que existem muitos ergonomistas menos ambientados com a área fabril, principalmente alguns que tiveram um foco sempre na área da saúde, não tem muita vivência dentro de fábrica e às vezes trazem algumas sugestões que são muito complicadas de serem feitas, né? É só automatizar, mas o que é automatizar? Nós temos que pensar em sugestões de melhorias que sejam efetivas e que sejam possíveis de serem realizadas. Então, muitas vezes, nós podemos trabalhar com 2, 3 sugestões de melhorias, né? Eu posso colocar um elevador de carga para facilitar a pega de uma peça no fundo de uma determinada caixa, que seria o ideal. Ou eu posso ter uma mesa, né, uma mesa auxiliar, onde eu possa apoiar a caixa numa altura mediana e que também vai melhorar. Talvez não vai resolver em 100%, mas vai melhorar, que talvez é uma coisa que a empresa vai fazer num prazo mais curto do que um elevador. Muitas vezes ela tem 20, 50 postos iguais e o investimento é muito alto. Então, a gente pode dar uma ideia paliativa e depois a ideia ideal, né, do que seria o perfeito. Então, as recomendações, elas são baseadas nesse sentido. Lembrando que é muito importante que essas recomendações elas possam ser discutidas com a empresa antes de serem colocadas no documento. As empresas normalmente têm engenheiros que podem nos auxiliar, tem outros profissionais de saúde e é interessante que a gente coloque recomendações já em parceria com os profissionais da empresa para que eles entendam e que vejam a possibilidade realmente da efetivação disso. E normalmente, quando eu trago as recomendações, elas vêm associadas ao benefício que ela traz.
Então, por exemplo, se existe uma caixa no chão e o funcionário tem que ficar flexionando o tronco cada vez para pegar uma determinada peça, quando eu dou a sugestão de melhoria de um elevador, por exemplo, eu vou dizer, ideal colocar um elevador de cargas para reduzir as flexões do tronco e reduzir a sobrecarga para a coluna lombar. Por que eu faço dessa forma? Porque talvez tenha uma outra pessoa que tenha uma ideia diferente de um elevador, né, com fazer alguma outra estrutura e que evite o mesmo movimento e evite a sobrecarga. Então, por isso que nós chamamos de sugestões de melhorias. Talvez tenham outras ideias que inclusive os profissionais da empresa podem ter, mas que atinjam o mesmo objetivo. Então, recapitulando, nós temos análise da demanda. Fiz a análise da demanda, eu vou ter ali os meus dados de análise e a minha hipótese. Nós estamos trabalhando com pesquisa, e a pesquisa ela parte de um problema. Então, eu analisei a minha demanda. Depois eu faço a análise da tarefa. Eu também tenho os meus dados e as minhas hipóteses. Análise da atividade, também tenho os meus dados, também tenho as minhas hipóteses. Depois o diagnóstico, que também vem acompanhado de dados e hipóteses. E por último, então, as recomendações. E aí nós chegamos na conclusão final, chegamos na vitória. Nós vamos falar mais sobre análise ergonômica na sequência do nosso treinamento. Essa aqui é uma divisão didática para que você entenda a diferença entre tarefa e atividade, de diagnóstico e recomendações. Então até o próximo módulo voltamos a falar de análise ergonômica.